Tá. Vamos para a segunda parte aqui da palestra com a Ana. Tudo é uma frequência, né? Tudo é uma energia, e é difícil de falar, porque depois que a gente vive isso, né, igual eu estou vivendo, é da minha vida, de estar acessando coisas de estar tomando posse, na verdade, coisas que eu já tinha acessado na minha mente, né, minha mente já esteve lá, e o mais engraçado é que quando acontece, é como se realmente se tivesse um déjà vu, assim, eu já estive aqui, parece que eu já vivi isso, né, em algum lugar, porque no Kairos já existe. Lá no Kairos aquilo já aconteceu. A gente só traz a existência. E como que eu trago isso à existência, Ana? Quando eu acesso essa frequência. Gente, o reino tem uma frequência, né? É uma energia. É quando você começa a mudar o teu campo e as coisas começam a vir até você. E como é que eu consigo mudar isso? Quando eu mudo primeiro a minha mente. Por isso que tudo começa aqui, né? Na maneira como eu me vejo, a maneira como eu penso. O pensamento é que gera sentimento. Sentimento é racional, né? Começa na mente. Então, eu preciso de mudar os meus pensamentos para poder mudar a maneira como eu enxergo a vida, mudar a minha frequência, mudar a minha energia. E para isso, eu preciso viver novas experiências. Né? E se a minha mente foi lá, o meu corpo é obrigado a obedecer. Quantas coisas hoje acontecem na minha vida que minha mente já tinha ido lá, eu já tinha visualizado. E na hora que você vê, eu falo isso muito, né? Que a gente fica muitas vezes querendo, a gente não aproveita o momento que nós estamos, porque a gente sempre está com a cabeça lá na frente, né? Mas para um pouquinho hoje e veja o quanto você hoje vive aquilo que você desejou muito, né? O quanto a sua vida hoje, o quanto você já desejou muito aquilo que você vive hoje, sabe? Então, aí na hora que você para e olha, você começa a dar valor. Eu acho que eu contei para as minhas alunas, né, da passagem da relva verde, de Jesus no deserto, né, que os discípulos estavam sentados na relva verde, Jesus no deserto, que era só areia, areia, e aí numa parte da Bíblia contando, né, que ele sentou para conversar com os discípulos, falou, os discípulos sentaram numa relva verde no deserto, né, ali já estava o milagre já estava acontecendo, e as pessoas não estavam vendo, elas sentaram em cima. E quantos de nós são sentadas em cima do nosso milagre? Né? Aquilo que você pediu tanto a Deus, aquilo que você sonhou tanto, hoje você tem essa realidade e está sentada, né? Esperando lá na frente, esperando acontecer alguma coisa, né? Esperando algo, conectar com alguém, esperando alguma coisa, sendo que você pode olhar para aquilo que você tem agora e já começar a viver o seu milagre. Né? Nós já estamos aqui sentadas em cima dele, muitas de nós já estamos vivendo aquilo que nós desejamos tanto. E aí quando você começa a ter realidade, né, começar a viver e a sentir aquilo que você realmente nem tem ainda, mas que a sua mente já teve lá, as coisas começam a acontecer. Valorize o seu momento presente, né? Seja grata por aquilo que você já tem hoje. Porque a gratidão, né, as minhas alunas sabem, quando você agradece, a graça desce. Quanto mais eu agradeço, mais a graça eu acesso. E a graça é um favor imerecido. Você não precisa de merecer para ter a graça. Muitas pessoas têm essa crença, né, que para eu conquistar algo eu preciso me esforçar muito, sofrer muito, que nada pode vir para mim assim de uma maneira fácil, né, de uma maneira simples, assim. Tudo tem que ser muito sofrido. Só que quando a gente entende que nós vivemos pela graça, né, que nós somos favorecidas do Senhor, como eu falei para vocês, a gente entende que não é porque a gente merece, é porque nós somos filhas, nós vivemos debaixo da graça. E o nosso Pai, ele nos entrega, né? Nós somos mimadas. Então, quando você começa a acessar essa frequência e para de viver só pelo seu sofrimento, para de viver só pelo seu esforço, achando que é tudo, né, pelo seu sofrimento, começa a viver debaixo da graça, as coisas começam a acontecer. Tudo na minha vida começa aqui, ó. Né, as coisas que eu acesso. Porque primeiro você acessa, depois você toma posse. Né? Então, primeiro, acessa a vida que você quer ter. Primeiro, se veja próspera. Sinta você próspera. Sinta você já tendo uma vida confortável. Uma vida que você quer, com liberdade financeira, o casamento que você deseja, o relacionamento, o emprego, a profissão, os seus projetos. E já se sinta assim. A gente chama de sintonizar a frequência. Né? Não adianta só você saber que tem a frequência, tem que sintonizar ela. Na hora que você, é como se fosse um rádio, né?
Tá ligando o rádio tá chiando, chiando. Aí você tem que sintonizar ele ali. Na hora que você sintoniza, parece que a voz fica mais limpa, você ouve melhor. É essa sintonização que nós precisamos. É na hora que você sintoniza a frequência, as coisas começam a acontecer. E você atrai para a tua vida. Né? Tudo começa a chegar para você, sem ser pelo teu esforço. Né? Quando a gente quer viver através do nosso comportamento, do nosso esforço, é muito sofrido, sabe? A gente precisa viver debaixo da graça. E agradecer, né, por aquilo que você já tem hoje e visualiza, sente aquilo que você já ainda quer viver. Traga aquilo para a existência, né? Traga para o hoje e se movimente. Tudo que vem com a palavra ação no final, precisa de movimento, né? Precisa de agir. Então, direção, mentalização, decisão, tudo que tem Sião no final, instrução, tem que agir, tem que ir para o mundo, oração, né? Não adianta ficar só ali sentado, só achando que as coisas vão acontecer. Mentaliza a ação, mentaliza e vai para a ação. Começa a se movimentar, que o milagre vai te encontrar, né? No caminho do processo. Ô, Dani, quem tá aí, hein? Boa noite. Gente, será que alguém tem alguma pergunta? Boa noite, Regina. Olha quem está aqui, gente. A Regina, a Adri, a Leide, a Cris. Fiquem à vontade aí para vocês fazerem perguntas para a Ana. Gente, eu tô aqui na plataforma, trabalhando ainda, né? Até agora, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já viram a minha sala? É bom que a gente só tá gente que a gente conhece aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a coisa mais linda. Agora eu tenho uma sala só para mim, gente. Olha o tamanho. Dá para ver? Tá dando para ver. Dá, não dá? Enorme. É enorme, é uma sala só para mim. Aí eu botei uma cadeira ali para ficar minha analista. Aí aqui já é o... Dá para ver? Não, né? Dá. Onde é que fica o estacionamento? Eu fico bem aqui, assim, ó. Mas é uma sala gigante, só para mim. Coisa mais linda. Só que eu tô aqui trabalhando, gente. Tem hora para sair daqui hoje, não. O Pablo entrou na live. Amanhã é aniversário do Pablo. Olha, amanhã. É 18, verdade, ele falou mesmo esses dias. A gente vai fazer uma festinha aqui para ele. Amanhã. Gente, alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou continuar falando. Eu sou doida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, eu continuo falando, porque eu sou dessas. Ótimo. Pode continuar. Pode continuar, tá, Ana? A Dani falou para a gente poder, né, falar um pouco sobre a mentoria mulher, falar sobre a mulher próspera e feminina. E por que eu criei agora o método, né, o método MPF 7D, né, 7 dígitos. O Pablo falava com a gente esses dias sobre essa questão, né, da prosperidade. Como que a riqueza hoje em dia está na mão de poucas pessoas, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas detêm, né, toda essa energia, elas alienam, tem uma alienação das outras, né? Então elas acessam algo não é porque elas são melhores, não é porque elas são tão assim, e a gente não está, pelo contrário. Porque, igual eu disse uma vez para vocês, não existe nada raro, existe falta de acesso e informação. Essas pessoas acessam algo que a gente ainda não acessa e tem informações que nós ainda não temos. Mas nós podemos e vamos, né, alcançar esses níveis. E aí ele botou uma reportagem falando que vão ter 100 mil novos ricos em 2025. E eu brinquei e falei, gente, eu vou decretar, falei isso agora no início, né, que quem anda comigo, né, as pessoas que eu vou transbordar e que eu vou ajudar, vão fazer parte, né, dessa lista dos novos ricos. Porque isso está disponível para todas nós. Né? Não existe ninguém que tenha mais vantagem do que a outra. A única coisa que existe é quem paga mais o preço, né? Quem faz mais, quem se derrama mais, né? Quem tem mais profundidade, quem se entrega mais para poder viver esses processos. Quem está perto de pessoas que têm essa realidade de vida, quem se movimenta mais, quem pratica mais, quem transborda mais, quem ensina mais, quem multiplica mais talentos. Essas pessoas. Então, não existe muito segredo. É só fazer aquilo que muitos de nós já sabemos.
né? Aquilo que muitos de nós já temos consciência, mas muitas vezes a gente não vai para a prática, porque ainda tem coisas que precisamos resolver em nós, né? Tem bloqueio, tem falta de merecimento, tem procrastinação. E aí, como é que a gente resolve isso? Acessando o nosso interior, né? Como é que eu curo isso? Quando eu mergulho para dentro e resolvo aquilo que eu preciso resolver em mim. Por que eu ainda não acesso o que está disponível? Eu falava isso esses dias com uma amiga minha, né? Ela falava, Ana, mas eu quero fazer, eu tenho uma vontade, eu quero crescer. E aí eu falei, mas você precisa, antes de querer resolver lá fora, você tem que resolver aqui dentro. Porque não adianta eu dar oportunidades para você, eu fazer tudo. Porque, gente, tudo começa aqui, ó. Se eu não estou bem resolvida comigo, se eu não resolvo o meu passado, os meus traumas, os meus bloqueios, né, aquilo que me limita, as minhas crenças, eu até posso chegar em algum lugar, mas eu não vou sustentar, eu não vou dar valor, eu não vou ter sabedoria para conduzir aquilo, entende? Então, você precisa de cuidar aqui, ó, do seu interno. E aí, sim, você começa a crescer. Eu falo que, por isso que eu falo que a riqueza e a prosperidade, ela é uma energia, né? A riqueza, ela é uma energia, a prosperidade é um estado de espírito, né? Nós somos prósperas. Prosperidade é natural. Então, quanto mais eu estou na minha natureza, quanto mais eu me alinho o meu coração ao coração de Deus, quanto mais eu sei quem eu sou, feita a imagem e semelhança dele, quanto mais eu acesso a herança que ele já colocou para mim, né, que não é porque eu mereço, é pela graça, que é um favor imerecido. Quanto mais eu me sinto filha, quanto mais natural eu estou, mais próspera eu vou ser. Mais eu vou acessar essa prosperidade, que não tem nada a ver com dinheiro, né? Prosperidade é plenitude, essa felicidade, essa completude, né? Essa inteireza. E agora eu posso o estado de espírito, que é a prosperidade, mas eu também quero ser rica, eu quero acessar a liberdade financeira. E isso é uma frequência, é mudança de mentalidade, né? É você começar a mudar a maneira como você enxerga as coisas, entende? E isso começa de dentro, na minha mente, né? De dentro para fora. E eu creio muito que nós podemos acessar isso, que só depende de nós. Não existe, ninguém aqui é melhor ou pior do que alguém. Muitas pessoas estão precisando de instrução e de andar com pessoas que já acessaram. Eu falo isso muito, né? Uma vez eu escutei, não sei quem falando isso. Você quer fazer 1 milhão? Ah, eu quero. Ah, então, quantas pessoas ao seu redor já fizeram 1 milhão? Quantas pessoas que você convive com elas, assim, que estão próximo a você, já acessaram 1 milhão? Ai, ninguém, por enquanto. Dificilmente você vai conseguir acessar. Né? Por quê? Porque o seu ambiente, ele não te define, mas ele pode potencializar, né, aquilo, ele pode ir te moldando. Então, eu, por exemplo, morava em Belo Horizonte, a minha casa alugada lá era R$ 3.000. Pagava 2.500 de aluguel, eu achava um absurdo, caríssimo. Eu falava, meu Deus, num bairro excelente, Belo Horizonte, pagando 2.500, era algo assim, surreal. Eu queria mudar para um bairro melhor e o aluguel era 6.000. Gente, isso era coisa que estava longe do meu imaginário. Eu falava, 6.000, você tá doido? Não vou pagar isso nunca no aluguel de uma casa. Era algo, gente, sério, que não passava pela minha cabeça. Hoje, o aluguel da minha casa é R$ 12.000. É o dobro daquilo que eu nunca pagaria em Belo Horizonte. E hoje eu pago tranquila. Eu falo, gente, o que mudou? Né? O que mudou daquela Ana que achava que 6.000 era o maior absurdo do mundo e hoje paga 12.000 tranquila? E vou contar para vocês, naquela época eu tinha muito mais estabilidade financeira do que eu tenho hoje. Se for olhar hoje, eu tenho uma vida, eu passei por transição de carreira, então hoje eu tenho uma vida que eu preciso gerar energia, que não tem aquele salário todo mês. Lá eu tinha salário, lá eu tinha estabilidade. Se fosse para olhar a realidade, era muito mais fácil alugar uma casa naquela época do que hoje. Mas não é sobre essa realidade, né? É sobre a tua mentalidade. Quando eu vim para Alphaville, eu aumentei o meu campo de visão. Eu comecei a lidar com pessoas que acessavam riqueza. Eu comecei a andar com pessoas que 12.000 é 12, sabe assim, não era nada muito longe.
assim, a sua realidade muda a partir do ambiente onde você está inserido. Né? A Ana de Belo Horizonte nunca ia imaginar viver o que a Ana aqui de Alphaville vive. Nunca, nem passava pela minha cabeça. Era algo assim, era impossível, era muito distante. Hoje, eu frequento casas de pessoas que eu assistia só na rede social, né? Que eu ficava só ali no YouTube. Aquilo que parecia tão distante, hoje ficou perto. E quando fica perto, aquilo fica pequeno. Enquanto está distante, está grande. Parecia algo, nossa, né? A plataforma parecia algo surreal, parecia algo grande demais, né? O Pablo, todo mundo que trabalha aqui, Alphaville, então, que é isso, né? Era algo, mas depois quando você está perto, aquilo fica pequeno, fica não pequeno de menos, mas pequeno de acessível. E aí você começa a aumentar o teu campo de visão. Aquilo que você via só isso aqui, hoje você consegue ver algo maior. Antigamente, pensar em ter um jatinho era algo surreal para mim. Pensar em ter um helicóptero, isso nem passava pela minha cabeça. Hoje, eu conheço, lido e tenho amigos que têm helicóptero, que têm jatinho, né, que falam, olha, eu vou ali e olha aquilo já virou normal para mim. Né? Aquilo já faz parte da minha energia. Então, hoje, para mim, é muito mais tranquilo acessar 1 milhão do que em Belo Horizonte. Porque hoje eu lido com pessoas que acessam bilhões. E eu vejo, gente, que elas são igual a gente. Não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença deles para nós? Nada. A riqueza é uma energia, né? Uma frequência. Fazer 1 milhão é uma frequência. Quando você sintoniza nessa frequência, quando você consegue fazer, você vê que não é um bicho de cheque, está aparecendo porque parece que está distante, parece que está longe. Mas na hora que você começa a chegar perto, você vê que é totalmente possível, né? Que não existe, que não é essa coisa tão grandiosa. E hoje, pra você ter ideia, os meninos fizeram o lançamento aqui do Pior Ano, nós faturamos, o Pablo faturou 80 milhões, quase 100 milhões em um lançamento. E aí eu lido com isso aqui hoje, né? Como CFO dele, eu que gerencio todas as contas. Você começa a lidar com coisas que você fala, gente, é só uma energia, sabe? Dinheiro é só uma energia, não é nada mais do que isso. E todos nós podemos acessar isso, não é uma coisa muito distante, é a gente, né? Porque por mudança de mentalidade e ambiente, né? Acho que essa chave do ambiente é uma das mais poderosas. Quando você acessa lugares, né, que você não acessava, isso te faz enxergar algo. Por isso que aquela frase que eu falei que é poderosa, né? Primeiro você acessa, depois toma posse. Eu fui conhecer uma casa esses dias, linda, gente, a casa de milhões. Aquela casa deve valer uns 60 milhões. Uma casa maravilhosa, aqui em Alphaville. Coisa assim. Sabe aquela casa quando você olha, você fala assim, não vou nem olhar, de tão maravilhosa, tão perfeita que é. Aquela casa você fala assim, nem nos meus maiores sonhos. Muito maravilhosa. Mas como eu já peguei esse código, eu falei, eu vou ver. Tanto que eu comecei a seguir, faz isso, gente, começa a seguir vários Instagrams de casas maravilhosas, de lugares para viajar, luxuosos. Começa a ver isso, né? Porque a gente só consegue desejar aquilo que a gente viu, né? Onde eu chego com a minha visão. Então, eu falo para vocês, querem ir em Maldivas? Aí vocês vão falar assim, Maldivas? Eu não quero ir não, mas por quê? Porque vocês nunca viram Maldivas. Vocês não desejam aquilo que vocês não viram. Mas na hora que você começa a ver, aí gera o desejo, gera uma energia, né? E aí você começa a visualizar aquilo. E aí eu fui nessa casa, entrei, gente, o cheiro da casa, tudo é maravilhoso, tudo é maravilhoso. E aí eu falei, olha, primeiro eu tenho que acessar que dia que eu ia pensar em morar numa casa dessa se eu nunca tivesse entrado nela. Ela nem existia na minha mente. Eu nem ia conseguir visualizar ela. Hoje, eu entrei, eu senti o cheiro, eu sentei no sofá, eu encostei nas paredes, eu andei na casa, sabe? Eu já visualizei, eu já fiz... Gente, a casa é a coisa mais luxuosa. Tem uma piscina que ela é de borda infinita. Aí a piscina, ela cai, assim, do segundo andar para o primeiro, assim. E o quarto do casal, ele tem uma piscina de borda infinita aquecida. E aí você sai, assim, do seu quarto, vai para a piscina, vê aquele... Casa, assim, coisa de cinema. Mas lembra que eu falei para vocês? Mira as estrelas, mira a lua, que se você errar, você acerta as estrelas. Né? Então, a gente pode acessar, assim, né? Você pode ir. E aí, como é que eu faço, Ana,
para sintonizar nessa frequência? Como que eu faço para tomar posse disso que a minha mente já acessou? Aí está no seu movimento. Né? Aí vai fazer o que precisa ser feito. Aí se movimenta, começa a transformar a vida. A gente, o maior ativo que existe no mundo chama gente, pessoas. Você quer crescer, você quer prosperar, você quer ter resultado, ajude gente. Ajuda pessoas, multiplica talentos, faz pessoas serem transformadas, fazem pessoas crescerem. Esse é o maior ativo que existe. Quando você ativa outras pessoas, aí você começa a ver, aí começa a vir os frutos, né? E começa a vir, porque uma semente dá milhões de frutos, né? Por que, Ana? Por exemplo, eu plantei uma semente na Dani, eu joguei uma sementinha nela. Quantos frutos já deu? Eu já perdi as contas. Eu não sei nem calcular quantas pessoas, quantas mulheres já foram atingidas através da vida da Dani, porque eu plantei uma semente nela. Percebe que uma semente dá milhões de frutos? Percebe o maior investimento, o maior ativo que nós temos? É gente. Então, investir na Dani, olha o tanto de fruto que isso deu, o tanto de retorno que isso deu, olha o ROI disso, né? O retorno. E isso são os frutos que eu estou colhendo. Gente, tudo que você planta volta para você. Né? Toda semente plantada, ela vai dar frutos para você. Nem que seja na eternidade, mas ela vai dar. Muitas vezes a gente pode jogar semente num terreno que ainda não é fértil. E tá tudo bem. Né? Quantas vezes eu faço palestra, por exemplo, nas minhas aulas, eu dou mentoria para, sei lá, 50 alunas, e você vê que só 10 conseguem resultado, só 15 prosperam, porque as outras ainda não tinham terreno fértil, mas a semente foi plantada. Né? Algo eu coloquei ali. E aquilo vai germinar no momento de cada um. Vai chegar numa fase, num momento, aquela sementinha que eu plantei vai dar frutos. Por isso que a colheita, ela não é no nosso tempo. Né? É no tempo de Deus. A única coisa que tem que se preocupar é com quem, então, Ana? Planta semente, abre a boca, começa a ajudar vidas, começa a transformar outras vidas, sabe? Não queira, gente, colher o fruto de uma semente que você não plantou. Não tem como. Né? Não tem como. Por isso que, assim, investe, sabe? Quando eu vim para a Alphaville, teve o método IP. Eu trabalhava na plataforma já. E eu paguei o método IP. Eu paguei 12 mil para ir no método IP, porque eu sei do que é uma semente. Né? O Pablo agora lançou esse código do milhão. É R$ 9,90, meu esposo. Amor, nós vamos comprar, é R$ 9,90. Aí eu falei, amor, compra. Mas você tem acesso, eu tenho acesso a tudo aqui, gente, qualquer coisa. Mas eu falei para ele, eu conheço o princípio da semeadura e da colheita. E se eu quero colher frutos, eu preciso plantar minha semente. Então pode comprar, porque o fruto vai vir. Né? Plante a sua semente, invista naquilo, gere, coloque energia naquilo que você quer, porque os frutos eles vão vir. Né? Coloque energia, gente, não é só energia de dinheiro que eu digo, é energia de movimento, sabe? A energia de você estar ali, de você se entregar. Tudo que nós fizemos, tudo que a gente faz na vida, nada fica em vão, né? Nada fica solto no mundo. E por isso que muitas vezes a gente está ali trabalhando, né? A gente está ali se esforçando, e você fala assim, mas ninguém está vendo. Né? Você abre live, você fica de madrugada estudando, você ajuda, você, igual a Dani, escreve livros, abre mentoria, faz live, faz as coisas. Você parece que está se esforçando tanto e os resultados não aparecem na medida que você quer. Você está se esforçando, continua. Só isso que eu tenho para dizer, continua. Continua plantando semente. Nem que seja assim, nem que ninguém esteja vendo, a energia que você está colocando, ela vai retornar para você. Quantas vezes eu abri live, tinha 1, 2 pessoas. Quantas vezes eu abri mentoria, teve pouquíssimas pessoas. Eu fazia evento, pouquíssimas pessoas compravam, e eu chamava gente, né? Gente, então eu convidava as pessoas para ir para o evento, porque não tinha dado, né, o número de pessoas que precisavam estar. E eu falava, Deus, não está fazendo sentido isso, não é possível. E eu não desistia. E a única frase que vinha, né? Desistir não é uma opção. Continua. Continua, continua, continua. Gente, persevera. Seja resiliente. E quando tudo estiver dando errado, quando você está gerando energia, quando você está dedicando, quando você está fazendo e nada está acontecendo, aí sim, você está mais perto. Quando tudo parece que vai desabar, você está mais próximo do seu milagre, está mais próximo de acessar
a sua bênção. E é neste momento que você não pode desistir. E é o que a maioria das pessoas desistem. É nesse momento que você vai aumentar a sua fé. Por isso que o canal, né, a chave, o caminho para você poder acessar novos níveis, né, para você poder mudar de fase, é o tamanho da sua fé. É ela que vai ser o termômetro do seu crescimento. Porque muitas vezes você vai contar só com a sua fé mesmo, com mais nada. Não tem resultado, não tem recurso financeiro, não tem pessoas que acreditam em você, nem você muitas vezes vai acreditar em você, então você vai ter que fortalecer a sua fé. Uma vez eu dei uma aula para vocês, né, que eu falei sobre a fé inabalável. Acho que foi as 3 aulas para trás, né, que eu falei sobre isso. Aumenta a tua fé. O que vai fazer você criar novos caminhos é a sua fé inabalável. É você ter a certeza daquilo que seus olhos ainda não viram. E é essa fé que vai construir esses novos caminhos. Mesmo quando tudo estiver dando errado. Né? As pessoas que têm essa fé, que passam, né, por este caminho, por essa fase tão turbulenta, elas vão experimentar essa colheita. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu falei, não faz sentido. Estou aqui gerando energia, estou sem dormir, estou exausta. Não é possível, pai. Hoje eu vejo quantos resultados. Quando eu passei, né, e fui aprovada para a vice-presidência, e eu tive uma conversa com o Pablo, e ele falou muitas coisas para mim. É muito bom tudo que eu estou vivendo, sabe? Assim, eu sou muito grata a Deus, muito, muito grata a tudo que está acontecendo comigo. E aí, quando saiu a aprovação, porque ele não falou no dia, né? A gente foi para a sala dele, ele fez uma entrevista com 6 pessoas, foram 6 finalistas. Dessas 6, ele eliminou 3. Aí ficou 3. Ficou eu, o Wesley e o Rafa. Acho que vocês conhecem o Rafa, esposo da Luana, que trabalhou na editora com Elis. Ficou nós 3. E aí o Pablo começou a conversar com nós 3, né? Daquele jeito, de fazer aquelas perguntas. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que a gente passa naquela mesa, não. Mas assim, o que eu aprendi numa entrevista com ele, eu levo para a vida. Aí, e começou, né? E aí, depois, ele eliminou uma pessoa. Aí, ele tirou o Rafa. E ficou só eu e o Wesley. E aí, ele conversou comigo, conversou com o Wesley, fez várias perguntas, né? O porquê que eu não te escolheria? O porquê que eu te escolheria? O que você tem de raro? O que você tem de diferente das pessoas? Enfim, várias perguntas. E aí, ele falou assim, não vou decidir agora. Pode ir embora os 2 e amanhã sai o resultado. Imagina, amanhã sai o resultado. Aí eu fui embora para casa. E nesse dia eu estava muito calma, assim, porque eu já tinha entregado a Deus. Né? Como que a gente consegue ter essa paz que excede todo o entendimento? Quando você sabe que você fez o seu melhor. Quando você fez a sua parte. O que faz você tirar a sua paz é quando você sabe que você está em débito. É quando você não dá o seu melhor, quando você não investe a energia que precisa, quando você procrastina, quando você se sabota, sabe assim, preguiçoso, você está com preguiça, quando você sente que está falhando em algo, você perde a paz no coração. Mas quando você faz o que precisa ser feito, quando você está com o seu coração alinhado, eu lembro uma vez que eu briguei, eu acho que contei isso na aula passada. Eu briguei com meu esposo, a gente discutiu muito sério, por causa de trabalho, né, gente? É muito engraçado isso, porque agora eu trabalho junto com ele, né? Ele é o CEO da nossa empresa. Então, ele te bate muito de frente, porque é muito desafiador você separar o pessoal do profissional quando os dois trabalham juntos. Então, eu me vejo discutindo com ele coisas profissionais, né, de lançamento, de produto, só que acaba afetando o nosso pessoal também, né? Porque é a gente. Mas eu falo, agora eu sou a Ana, profissional, expert, você é o Ellen CEO. Agora, não é marido e mulher, mas não tem como, né? A gente acaba envolvendo ali, e aí a gente não tem jeito. E nós discutimos muito, porque a gente tinha uma visão diferente de algo que a gente queria fazer na empresa. E nós discutimos, e aí eu fui pro quarto chorando, falando, não é possível, Deus, se você falou para mim, fala para ele, não é possível que ele não tenha a visão que eu tenho, e não sei o quê, não sei o quê. Né? Aquela coisa, a gente discutindo, que a gente é diferente, e isso é bom, viu, gente, também, porque a gente se complementa. Né? Se ele fosse doido igual eu, a gente derrubava a casa, porque eu sonho alto, né? Eu tenho várias coisas e ele me puxa para a terra.
Então, enquanto eu sou as asas que voam, ele é o chão que eu piso, sabe? E aí, ele me traz para a terra. E aí, eu estava lá toda sonhando e tudo, e aí, chorando, chorando. Só que aí, ele chegou lá no quarto, né, falando, não, que você não me entende, que tudo tem que ser feito do seu jeito, que não pode ser desse jeito, que não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei, amor, eu sei que a gente está desse jeito, sei que a gente está discutindo, a gente não entrou no consenso, mas meu coração está em paz. Aí ele, por quê? Diante dessa confusão toda, aí eu falei, porque eu sei do que eu estou plantando. Porque eu sei da semente. Porque eu sei do meu coração alinhado. Então, mesmo que a gente esteja discutindo, mesmo que pareça que a gente não está entrando num acordo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você sabe do que você está entregando, quando você sabe aonde está o seu coração, da semente que está plantando, gente, as dificuldades vão vir, os desafios vão vir, mas você não perde a paz. Você sabe que tudo coopera para o bem. Até aquela nossa briga, até aquela discussão, no final coopera para o bem. Porque eu sei que Deus está ali. Né? Eu sei daquilo que eu estou fazendo, eu sei do meu coração, eu sei da minha entrega, né? De noite sem dormir. Quando eu fui eleita, quando eu fui para o CFO, né? Isso o Papa falou, no dia seguinte eu vou dar a resposta. Só que eu já sabia a resposta, gente, depois que eu descobri. Eu já sabia que era eu naquele mesmo dia, mas eu não quis falar. No outro dia, eu cheguei para trabalhar, e aí todo mundo perguntou, Ana, e aí, se é resultado? Ainda não. Aquela tensão, né? E aí eu fui no banheiro, maquiei, voltei para trabalhar. E aí uma menina chegou e falou, Ana, se eu fosse você, ia no banheiro. Aí eu, o quê? Eu tinha acabado de voltar do banheiro. Na hora que eu cheguei lá, estava colado, né, no espelho, nova CFO, Ana Luquini, todo mundo batendo palma e tudo. Naquela hora que eu olhei para aquela foto minha, né, para aquele cartaz, e veio um filme na minha mente. Parece que a gente vai voltando assim, ó. E muitas vezes o processo do nosso desenvolvimento ele vai ser muito individual, ele vai ser muito solitário. Muitas vezes é você com você mesmo ali no seu secreto, né, ali no seu quarto, com Deus. Ele não é um processo que é coletivo, né, que todo mundo vai participar. Pelo contrário, né, ele é mais introspectivo, ele é mais com você. Tem uma frase, né, que fala todo mundo vê quem vê close não vê core, né? Quem vê a Ana assim, quem vê todo mundo assim, não vê as lágrimas que eu já derramei, né? As lágrimas que eu derramo todos os dias, não vê eu no meu secreto, eu pedindo Deus força, eu pedindo Deus que eu cresça em graça, sabedoria, entendimento, eu pedindo Ele para entregar ainda o que falta, eu alinhando o meu coração, né? Eu cometendo erros e pedindo perdão, falando, Deus, eu tinha que ter sido obediente nisso, eu tinha que ter te ouvido nisso. Então, assim, muitas vezes esse processo, ele é muito solitário mesmo. Então, quando eu fui lá e fui, né, recebi o cargo, fui aprovada como CFO, veio um filme na minha mente, né? Veio todas as lágrimas, veio cada dia eu ajoelhada, sabe? Eu no meu secreto, eu orando, eu falando, Deus, o que está faltando ainda? Me mostra. Por isso que vale a pena, sabe? Vale a pena você mergulhar, vale a pena você fazer o que é certo, vale a pena você ser resiliente, você não desistir, você continuar, né? E não acho que vai ser fácil, né? O processo, ele é doloroso, tá? Mas eu garanto para vocês que nenhuma lágrima vai ser em vão. Nenhuma. Nenhum choro que vocês vão ter, né? Não vai ser para regar, né, novos jardins. Não vai ser para florescer novas flores. Por isso que a gente, hoje, né, eu vejo assim, tanta gente que não se movimenta, né? E quando a gente está nesse processo, a gente quer que todo mundo saia do lugar, quer que todo mundo cresça. E aí tem aquela historinha que eu contei para vocês, né, na última mentoria, que o frentista chegou, que o carro chegou no posto e viu o cachorrinho sentado no prego. E falou, gente, manda aquele cachorro sair daquele prego. Como ele está sentado naquele prego? Né? Não é possível, tem tanto lugar para ele ficar. Ele sentou justamente em cima do prego. E aí o frentista falou, ele ainda está sentado no prego, porque a dor ainda está suportável. No dia que a dor estiver insuportável, ele levanta e sai do prego.
E a dor, e é isso que acontece na nossa vida, né? A gente fica suportando as coisas. Só quando tiver insuportável que você consegue virar a chave. Que você vai... por isso que tem que gerar essa indignação, essa revolta, essa ira. Você fala, eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais essa realidade, eu não aceito essa escassez. Eu não aceito essa... Eu mereço mais do que isso. Eu quero pagar o preço para ter uma vida maior do que isso. Eu vejo tanta gente vindo na palestra do Papa. Gente, esse auditório aqui fica lotado. Lá está lotado agora. Eu acabei de sair de lá. Estava lotado, cheio de gente. Eu falo, Deus, por que nem 5% aqui prospera? Né? Por que as pessoas escutam e não crescem e não geram um movimento? Né? Porque não é sobre ele, entende? É sobre o que eu vou fazer com o que ele está falando. É tão individual isso. Por quê? Porque ele precisa gerar essa ira, essa revolta, essa insatisfação. Precisa estar insuportável. Você falar, chega, eu não aguento mais. E começar a pagar o preço por isso, sabe? E mergulhar, e enfrentar, fazer o que precisa. Hoje a gente tem tantas coisas, né? As pessoas entregam tanta coisa de graça na internet ainda, nem precisa de pagar. A gente só falta. A única coisa que impede a gente é nós mesmos. Né? É o quanto você está disposta a realmente crescer, né? A realmente acessar essa riqueza, essa prosperidade. E começa tudo aqui, ó. O dia que você decidir, nada te para mais. Ana, a gente vai ler os comentários aqui. Aprendi que o valor... eu nem li os comentários. Tinha uma perguntinha da Maria ali em cima, mas vai encerrar em 1 minuto, Ana. Você quer que eu abra mais uma sala para a gente finalizar?